Revista Justiça Entrevista. E agora na Rádio Justiça vamos repercutir uma decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade ADI 6462 contra uma norma da Constituição do Estado do Ceará. Ela que prevê um quórum de 1/4 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI. O ministro Celso de Mello é o relator. Para repercutir esta ação, vamos conversar agora com o Dr. Victor Minervino Quintieri. Ele que é advogado, professor, doutorando em Direito, vice-presidente da Comissão de Reformas Criminais do ABDF. Dr. Victor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigo ouvinte. Prazer estar participando do programa, ainda que de maneira remota, em virtude da pandemia e da segurança de todos, mas desejo que não só você, toda a equipe, seus familiares e nosso amigo ouvinte estejam todos bem e em segurança. Eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, Dr. Victor Minervino Quintieri, no que consiste então essa ADI? Sérgio, essa, como outros temas importantes na pauta do Supremo Tribunal Federal, essa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, no sentido de discutir a constitucionalidade de uma norma constitucional, no caso do Estado do Ceará, a Constituição, do Estado do Ceará, que dispõe que para a instauração de uma CPI naquele Estado, ou seja, perante a Assembleia Estadual, seria necessário o requerimento de 1/4 dos respectivos membros. E a grande questão posta, uma das grandes questões postas na respectiva ADI, diz respeito a esse quórum. E por que isso? Da onde vem a insurgência do Procurador-Geral da República? Da leitura do artigo 58 da Constituição Federal Brasileira, na qual dispõe que as comissões parlamentares de inquérito, elas devem ser formadas com 1/3 dos membros, certo? 1/3 dos membros. Então, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, a norma que estipula esse quórum, por tratar de procedimentos, por tratar de separação dos poderes, essa norma, diante de um princípio constitucional, que é o princípio da simetria, essa norma deve ser observada de maneira obrigatória, não podendo, no caso, o Estado ter regulamentado, através do poder constituinte derivado, por meio de sua Constituição, um quórum diferente, um quórum, no caso, menor, 1/4 sendo menor do que 1/3, mas ainda que não fosse menor, não poderia dispor de maneira diversa. Isso afrontaria, de acordo com o Procurador-Geral da República, o princípio da simetria, ou seja, a obrigatoriedade de observância de determinadas normas por parte das constituições estaduais, violaria a própria independência dos poderes, violaria, entre outros, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a qual conclui que, em relação a regramentos estruturais e estruturantes, não poderia o Estado, por meio de sua Constituição, tratar de maneira diversa. Então, em síntese, é isso que eu tenho a explicar para o nosso amigo ouvinte. E para quem vai poder assistir esta entrevista, que nós estamos gravando em vídeo também daqui a pouquinho no Facebook do Revista Justiça, temos uma participação especial, Dr. Victor Minervino? Sim, esse é o famoso TED. Me acompanha aqui nos webinários, entrevistas, até em algumas aulas ele chega a aparecer. Então é o nosso monitor aqui. É um monitor felino, tá, ouvinte? Se você quiser conhecer o gato do Dr. Victor Minervino Quintieri, estou falando do animal, é só você entrar e assistir esse vídeo no Facebook da Rádio Justiça, do Revista Justiça, melhor dizendo. Dr. Victor, a CPI, ela tem previsão onde para que ela possa acontecer? Ela é constitucional? Sérgio, ótima pergunta. As comissões parlamentares de inquérito, popularmente chamadas por nós CPI, até por ser uma sigla mais fácil, elas estão previstas na própria Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 58, a qual estipula que o Poder Legislativo, através da instauração de comissões parlamentares de inquérito, poderá ferir fatos que interessem a respectivo ente
federado. Então, por exemplo, fatos que interessem à União, ao Poder Legislativo da União, poderão ser objeto de uma CPI perante a Câmara ou o Senado. Já um assunto que interesse aos estados, poderão ser instauradas CPIs naquele respectivo Poder Legislativo. Então, trata-se de uma possibilidade constitucional na qual o Poder Legislativo ele apura determinados fatos. Lembrando ao amigo ouvinte que os poderes constituídos na Constituição Federal, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, eles possuem funções típicas e funções atípicas. O Poder Legislativo, ele possui função típica de legislar. Já a CPI é um típico exemplo do exercício de uma função atípica, de apurar fatos. Então, sobre a CPI, Sérgio, eu destaco esse ponto em relação à Constituição Federal e destaco que, no âmbito estadual, as CPIs são disciplinadas pelas respectivas constituições, inicialmente, como, por exemplo, o procedimento, uma base do procedimento, o quórum para instauração, e aí, em complemento, as CPIs são regulamentadas através dos respectivos regimentos internos, seja no âmbito da União, seja no âmbito dos estados e municípios. Doutor Victor, o que acontece quando termina uma CPI? É feito um relatório e daí? O que pode acontecer desse relatório? Essa é uma outra pergunta importante, Sérgio. A partir do momento que a CPI acaba o seu trabalho, até porque, lembrando, desde a exegese do artigo 58 da Constituição Federal e outros dispositivos das constituições estaduais, as CPIs, elas têm prazo determinado, devem apurar fatos determinados. Não se admite CPIs eternas, por exemplo. Então, após a apuração oitiva de pessoas, recolhimento de documentos, aferições, as CPIs, através de um relatório, apuram aqueles fatos ali narrados e encaminham esses fatos para o Ministério Público. Então, por exemplo, uma CPI no âmbito da União encaminhará o relatório ao Ministério Público Federal, para que ele, a partir dessa apuração feita, possa tomar providências, como, por exemplo, diante de determinados fatos, ajuizar uma ação de improbidade ou ainda uma denúncia por crime. Então, a autoridade, no caso do Ministério Público, fará o devido cotejo em relação ao relatório, ao relatado pela CPI. Lembrando ainda que o mesmo Ministério Público, seja no âmbito federal ou estadual, ele não está vinculado ao opinativo da CPI. O membro do Ministério Público, por independência funcional, deverá apurar indícios de autoria, indícios de materialidade para fins, por exemplo, de persecução penal, ou ainda subsídios suficientes de prova, provas, indícios suficientes para o ajuizamento da respectiva ação de improbidade. Dr. Victor Mineviro Quitieri, voltando ao caso inicial aqui, a ação inicial da PGR, ela está questionando justamente esse quórum. Cada estado tem a sua norma para a realização das CPIs nas assembleias e esta ação busca unificar isso, é isso? É mais ou menos isso, Sérgio. O que acontece? A Constituição Federal, no artigo 58, ela estabelece que para a instauração dessa CPI é necessário o requerimento de 1/3 dos membros, seja da Câmara, seja do Senado, a depender de quem está interessado nos fatos. O que a Procuradoria-Geral da República está dizendo é o seguinte, que essa regra disposta no artigo 58 tem que ser replicada nas constituições estaduais. Então, a Constituição Estadual, como no caso a Constituição do Ceará, na visão da Procuradoria-Geral da República, não poderia dispor de maneira diversa, porque no caso concreto, de acordo com a PGR, de acordo com a disposição constitucional estadual do Ceará, a CPI deve ser instaurada mediante requerimento de 1/4 dos membros, ou seja, uma fração diversa daquela prevista na Constituição Federal. E aí, de acordo com a PGR, por conta do princípio da simetria, a Constituição aqui ela é inconstitucional. A Constituição do Estado do Ceará ela é inconstitucional. Porque desrespeitou, ela deveria ter simplesmente transcrito esse procedimento, ao invés de inovar e, principalmente, alterar o quórum respectivo. Isso envolve também a chamada separação dos poderes, porque a PGR entrando com uma ação contra o Ceará nesse sentido ou não? A ação, um dos fundamentos
da ADI, além do princípio da simetria, é no sentido de que normas estruturantes dos poderes, né, normas que disponham sobre separação dos poderes, tribunais de contas, comissões parlamentares de inquérito, processo legislativo, essas normas são de reprodução obrigatória no âmbito das constituições estaduais. Então, diante disso, é que a PGR ajuizou essa ADI, para que seja declarada ao final do regular processo, né, relativo à ADI, a inconstitucionalidade dessa disposição, para que a disposição seja adequada com base no princípio da simetria ao, no caso, artigo 58 da Constituição Federal Brasileira de 1988. Professor Victor Mineviro Quintieri, destas CPIs que já tivemos ao longo do tempo, o senhor pode relatar alguma que acabou resultando em ações que envolveram o direito penal, a persecução penal? Sim, posso. Um dos exemplos, né, um dos vários exemplos que temos aí ao longo da história, que eu poderia citar, é a CPI, por exemplo, relacionada a casos de corrupção envolvendo aeroportos no Brasil, né, quando os aeroportos foram privatizados, né, várias construções ocorreram, e diante dos relatos, né, nas CPIs, né, diante de toda a oitiva ali feita, algumas medidas à época foram tomadas, né, contra possíveis responsáveis. Então, ações penais foram ajuizadas, tomada de contas foram iniciadas no Tribunal de Contas da União. Então, as CPIs, elas têm um papel importantíssimo, tá, para o desenvolvimento da própria persecução penal, por exemplo, ou da própria persecução administrativa, né, ou ainda da persecução civil pública, né, assim, que eu chamo aqui de improbidade administrativa, ações civis públicas e assim sucessivamente, né, a CPI que aconteceu por volta ali de 2006, 2007, né, e aí gerou desdobramentos, né, e aí esses desdobramentos tiveram conclusões das mais diversas, né. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com o advogado, professor, doutorando em Direito, vice-presidente da Comissão de Reformas Criminais da OABDF, Dr. Victor Mineviro Quintieri, repercutindo uma ação da PGR que está questionando norma da Constituição do Ceará sobre a criação de CPIs. Dr. Victor Mineviro, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite, um forte abraço a você, Sérgio, a toda a equipe da rádio, a todos os amigos ouvintes, que vocês continuem seguindo com informação de qualidade, com saúde, e que todos nós unidos possamos superar esse episódio tão dramático para toda a população brasileira. Um abraço e até a próxima.